Um brasileiro superou a marca no livro dos recordes, mas por um motivo que deixa todos com muita preocupação. Ele retirou 2 rins gigantes, Edu, que juntos chegavam a pesar mais de 12 quilos. Se você imaginar, Carol, que um rim saudável pesa apenas 150 gramas, olha essa situação. Agora, o que provocou o aumento tão grande dos rins desse paciente, hein? É o que a gente vai entender a partir de agora. O som do ukulele ajuda a passar o tempo deste procedimento de nome diferente, diálise peritoneal. Tudo acontece em casa mesmo. E é isso que há 4 anos garante a vida do ginecologista e obstetra Moacir Martinez. Todos os dias eu devo fazer, por exemplo, eu faço uma diálise, vamos por 7 horas da manhã. Mas não preciso fazer às 7, posso fazer às 8, posso fazer às 9, na hora que eu acordar. Então, aí a próxima diálise é de 4 a 6 horas. Por você ter... Moacir não tem rins. Ele precisou retirar os 2 órgãos há 4 anos, numa cirurgia que parou o hospital. Tinha mais de 30 pessoas na sala, todo mundo estava lá. Para ver? Para ver, porque o tamanho era enorme. Um dos rins pesava quase 7 quilos, o outro mais de 5. Para se ter uma ideia, um rim normal pesa em torno de 150 gramas. Olha, gente, superar um recorde é sempre um desafio estimulante. Mas no caso do Moacir, que nós estamos conhecendo aqui, esse feito não é motivo para comemorações. É que os rins dele alcançaram um tamanho fora do normal. Há um ano, Moacir precisou retirar 2 rins que juntos pesavam mais de 12 quilos. Moacir sofre de uma doença pouco conhecida e que atinge 1 a cada 400 pessoas. Pode depois aí, olha lá. Rins enormes e sem funcionamento. Moacir foi para a mesa de cirurgia no ano passado para ganhar espaço no abdômen. Eu já tinha uma certa dificuldade na parte intestinal. Porque olha onde foi parar meu intestino. Eu só aí com 12 quilos e pouco na barriga, o intestino ficava, coitado, oprimido ali, né? Você ouviu bem, 12 quilos. Esse era o peso total dos 2 rins do Moacir. A causa, uma doença chamada rins policísticos. É uma doença renal genética relativamente comum, apesar de ser pouco conhecida pelo público leigo. Ela tem uma prevalência de 1 para 400 a 1 para 1000 na população geral, ou seja, ela não é uma doença rara. Mas qual que é o ponto importante? Ela é muitas vezes silenciosa, porque é uma doença genética causada frequentemente por mutação de 1 de 2 genes, causam cistos renais bilaterais que vão crescendo ao longo do tempo. Os cistos são bolhas de fluidos que crescem nos 2 rins ao longo dos anos. E na medida em que eles se multiplicam em quantidade e tamanho, o funcionamento dos órgãos vai ficando prejudicado. E só para você ter uma ideia da dimensão do problema em termos de saúde em geral, ela já perfaz mais ou menos a 4ª causa de perda da função renal. Então, muitos pacientes que hoje precisam de uma terapia de substituição renal, por exemplo, hemodiálise, diálise peritoneal, ou até mesmo transplante, a causa é a doença renal policística. Moacir superou o registro do livro dos recordes. O maior rim do mundo, de 4 quilos, havia sido retirado em 2016, na Índia, de um homem de 56 anos que sofre da mesma doença. Um rim saudável tem em torno de 150 gramas. O tamanho renal pode chegar aí a inúmeras vezes o tamanho do rim nativo. Então, há casos que o tamanho fica muito expressivo, resultando em um aumento em até 10, 15 vezes o tamanho renal normal. Além de ser uma alteração genética, a síndrome é hereditária. Quem tem a doença tem 50% de chance de transmitir para cada filho. Existe uma lista também de complicações extrarrenais. Por exemplo, alguns pacientes podem ter cistos em fígado e podem ter manifestações não císticas, por exemplo, defeitos de válvula cardíaca e aneurismas intracranianos. Dos 3 filhos do Moacir, 2 têm a doença. Desde pequeno a gente sempre tomou esse cuidado
né, com a questão dos remédios, alimentação, porém, o meu rim já está num tamanho considerável, né? Meu último exame falaram que está uma média aí de pesando 2 quilos. Filho de 2 médicos, o Evandro sempre acompanhou de perto a situação dos rins. O problema é que não tinha muito o que fazer. O tratamento indicado era tomar bastante água e controlar a pressão arterial. Mas nada disso mudaria o percurso esperado da doença, que, em geral, leva à insuficiência renal. No lugar de filho, ele acompanhava a trajetória do pai. 4 anos de diálise, cirurgia para retirar os 2 rins, espera por um transplante. Se colocar no lugar dele nem era só uma questão de empatia, era questão de tempo. Uma história muito comum eu atender uma família inteira. Tem o filho, o pai e o avô com a mesma doença, né? O avô muitas vezes já transplantou, o pai está em vias de ir para diálise, e o filho jovem com poucos sintomas. Então ele fica pensando, será que eu vou ter o mesmo destino do meu avô, o mesmo destino do meu pai? Há 2 anos, o surgimento do primeiro remédio específico para essa doença trouxe esperança para quem ainda tem os rins funcionando. O que se espera com o Tolvaptan? É uma interrupção ou uma atenuação nesse crescimento da volumetria renal. E é exatamente esse parâmetro, a atenuação do crescimento do rim, que a longo prazo vai preservar a função renal. O Tolvaptan foi desenvolvido por um laboratório japonês. Hoje, ele já é produzido também na Coreia, nos países da União Europeia, no Canadá, nos Estados Unidos e na Índia. Mas os pacientes brasileiros que precisam do remédio têm que pagar caro para trazê-lo de fora do país. Cada medicamento estava saindo em média R$10. Cada comprimido. Então, para 6 meses estava saindo coisa de 5 a 6 mil reais para comprar. E só que a cada 6 meses a gente aumenta essa medicação. Tatiana tem 36 anos e luta contra a pressão alta há 3. Os exames mostram que os rins dela estão em crescimento. Com a receita nas mãos há mais de 1 ano, ela nunca conseguiu comprar o remédio. Varia muito com o valor do dólar e teria que comprar, para sair em conta o medicamento, uma quantidade para 6 meses. Então teria que ter um investimento de imediato muito alto, né? E isso para mim no momento e ainda está fora do meu orçamento. A Aurília ficou inconformada com o preço do remédio no Brasil. Aos 57 anos, ela já perdeu 65% da função renal. Você sabe que ao longo do tempo é uma doença degenerativa, que ao longo do tempo você vai passar pelo processo de hemodiálise, depois você vai ser transplantado. Você fica sem chão, você não sabe o que fazer, né? Para baratear a compra do remédio, que era feita por meio de importadoras, a Aurília procurou os laboratórios da Índia. Conseguiu uma economia de 40%, que beneficiou um grande grupo de pacientes. Cada paciente compra o seu produto. Eu só sou esse canal, sabe, de falar com eles, de negociar com eles. Mesmo assim, Daniela precisou apertar o orçamento para bancar os custos da medicação. E olha que ela toma a dose mínima do remédio. A primeira compra ela ficou em R$ 4.200 para 6 caixinhas de medicamento. Às vezes eu tenho que recorrer a alguém para me ajudar, porque não é fácil, mas eu estou tentando levar. Daniela herdou a doença da mãe, Dona Romilda. Depois de 11 anos de hemodiálise e uma rejeição pós-transplante, a senhora de 74 anos hoje convive bem com o segundo rim transplantado. Porque o rins é policístico, né? Para tentar escrever uma história diferente, Daniela começou a tomar o Tolvaptan há 11 meses e já viu melhora nos exames. O ritmo de filtração glomerular, ou seja, a função renal, subiu de 31 mililitros por minuto em janeiro do ano passado para 44 mililitros por minuto em dezembro. É importante frisar que o medicamento não representa a cura da doença. Ele, na verdade, age num ponto importante, mas ele é capaz de atenuar, retardar a progressão. Porque como é uma doença de natureza genética,
a alteração está dentro do nosso DNA, por assim dizer, a gente ainda não consegue uma terapia curativa. Para Daniela, o único porém de tomar o remédio tem sido a sede que ele provoca. Você sente muita sede. Hoje eu tomo no mínimo 6 litros de água por dia. Às vezes até mais, até 8. Isso varia muito do como está o tempo também. No Brasil, a fabricação do Tolvaptan não é autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Para que um medicamento tenha a produção nacional autorizada, é preciso que um laboratório com interesse nessa fabricação entre com um pedido de análise na Anvisa. Em nota, a agência informou que até agora nenhum fabricante entrou em contato para fazer essa solicitação. Segundo este advogado, entrar na justiça para pedir o fornecimento gratuito da medicação pelo Estado não vai adiantar, pelo menos por enquanto. Sendo um medicamento autorizado pela Anvisa a ser comercializado no Brasil, aí sim a gente pode ter cobertura tanto dos planos de saúde quanto do SUS, para aquelas pessoas que não têm condições de importar ou de comprar, inclusive em farmácia. Quem precisa do remédio tem pressa. A gente se sente impotente, porque mesmo que você queira iniciar esse tratamento, não está só nas suas mãos. Nós procuramos mais um especialista para falar sobre esta doença, que é mais comum do que a gente imagina. O apresentador Edu Ribeiro conversou com um nefrologista do Hospital Moriá, Cícero Alves, que conta detalhes sobre os rins policísticos no r7.com/canal Domingo Espetacular. Você também pode mirar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela. Vem conferir.